Para aqui, né? Como que era o nosso exercício, né? Então a gente tinha que criar um script, né, que verificasse se o executor era um usuário comum, né? Caso positivo, ele tinha que executar um scan na nossa rede, fazendo teste de conexão para cada endereço e exibindo na tela se o host estava acessível ou se o host estava inacessível aí, né? De acordo com o seu endereço IP, né? Ele tinha que ignorar as mensagens de erro. E caso o usuário fosse o root, né, que estivesse executando, ele tinha que exibir uma mensagem na tela pedindo para executar com o usuário normal e encerrar o nosso script, tá? Então, beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, eu vou pegar aqui o que eu fiz, tá? O que eu aceito, tá? Tipo assim, o que eu com base no que eu escrevi aqui no enunciado, o que seria válido, na minha opinião, tá? Então, vamos lá. Esse aqui, ó, exercício, correção. Deixa eu ver se é esse. É esse sim. Então, basicamente, o que eu fiz aqui, né? Como eu tinha sugerido, né? Eu defini uma variável com a parte inicial da minha rede, né? Então, no meu caso aqui, a minha rede é o 92.168.99.0/24, né? Então, ela vai de 1 a 254, né? No endereçamento. Logo em seguida, eu verifiquei se o usuário que eu estava executando o script, né? Se o UID dele era maior ou igual a 1000. Porque lá na primeira aula, ou na segunda, não sei, vocês lembram que eu falei que usuários normais, eles têm o ID acima de 1000? Então, assim, a gente sabe que o root ele tem o ID 0, né? Mas, se eu não me engano, do UID 100 até o 999 são usuários de sistema. Vocês estão lembrados disso que eu falei? Então, eu fiz essa condição, né? Então, e se essa condição for verdadeira, aí sim eu entro num for aqui e aí eu saio varrendo, né, de 1 a 254, né, utilizando essa variável IP, tá? E aí eu dou um ping, né, pingo uma vez, certo? Nessa minha rede que eu defini aqui em cima, e o IP, tá? O que for erro, eu jogo para barra dev barra null, né? E se isso funcionar certinho, eu dou um eco menos E, né? E esse menos E aqui eu vou mostrar depois o porquê. E falo que está acessível, né? Caso contrário, caso não funcione, eu falo que a máquina não está acessível, né? Está inacessível. E aí, se essa condição aqui em cima ainda falhar, né? Significa que o meu usuário ou ele é um de sistema ou ele é um root, e aí eu mando ele executar então como usuário comum e encerro o meu script, tá? Até o momento, tem alguma dúvida? Porque aí eu vou executar esse aqui, vou mostrar uns problemas que eu tive, mas que eu ainda aceito como resposta, esse cara aqui. E aí eu vou mostrar um turbinado, vamos dizer assim, tá? Que eu fiz depois com mais calma, né? Tentando corrigir aí melhor os erros. Tá, então beleza. Então o que eu vou fazer? Eu vou executar esse cara. E aí eu vou mostrar os problemas que eu tive, né? Então veja bem, ele rodou a primeira vez, né? E falou que, cadê? Deixa eu voltar aqui, ó. Falou que o meu primeiro IP, né? Que é o meu roteador está acessível. E aí começou a mostrar que os outros estavam inacessíveis, né? Só que a saída ainda ficou um pouco suja, né? Porque ele trazia a resposta do ping, né? Para mim aqui, tá? E um outro problema que eu notei é que eu não conseguia parar esse script no Ctrl C, tá? Por conta dessa sequência de ping que eu estava dando aqui.
E aí, o que que eu tinha que fazer, tá? Eu tinha que dar um Ctrl Z, que é aquela ideia da gente trabalhar com processo, né? Então, eu parava esse processo e dava um kill nele, né? Kill -9, e que é aquela ideia do %1. Então tá, então, né, eu tinha que forçar essa finalização dele aqui desse jeito, né? O que torna aí o script meio insubordinado, né? Que a gente não consegue finalizar ele facilmente, tá? Então, o que que eu fiz aqui? Eu criei um outro cara que ele chama netscan. Então, deixa eu executar ele aqui. E aí sim, ele já tem uma pegada diferenciada, né? Ele já traz uma saída mais personalizada, né? Isso aqui eu estou executando com o meu usuário comum. Eu dei um Ctrl C, ele parou normalmente, tá? E se eu executar ele aqui como sudo, ele já vai me alertar aqui, né? Olha lá, por favor, execute como um usuário comum, tá? E o que que a gente tem aqui de novidade, né? Nesse script. Bom, deixa eu abrir ele aqui, porque aí, na verdade, a nossa aula já começa a partir daqui. Então, a gente já vai perceber aqui, de cara, o comando trap, tá? E o que que esse comando trap faz? Ele fica escutando algum evento que venha de fora desse script, tá? Então, lembra que lá na aula que eu falei sobre processos, eu falei que os processos eles se comunicam por meio de sinais? Então, esse trap ele fica aguardando algum sinal que possa chegar a esse processo. E aí, qual que é a sintaxe dele aqui? É o comando trap, o comando que eu vou executar quando eu receber esse sinal e na frente o sinal, tá? Esse int aqui é de interrupt, tá? Seria o sigint, né? Que esse sigint ele é recebido com a combinação de tecla Ctrl C, beleza? Teria como fazer outras coisas. Por exemplo, quando parar um processo fazendo Ctrl Z, né? Teria como eu executar uma outra um outro comando aqui, por exemplo. Ou então, no lugar de eu executar o exit aqui, né, que é para encerrar a aplicação, eu poderia só dar um eco, tipo, você pressionou a tecla tal, tá? E aí, eu vou voltar nisso depois, mas eu vou passar correndo aqui no script para a gente entender direitinho, beleza? Bom, para fazer aquela saída personalizada, né, colorida e tal, a gente vai ver um negócio hoje nessa aula que são caracteres de escape, tá? E aí existe uma sequência de caracteres que permite que a gente manipule a formatação de texto na saída do terminal, beleza? Então, basicamente, né, o código para cor vermelha é esse código aqui. E aí eu vou explicar direitinho o que que é cada parte disso aqui, tá? Da cor verde é esse código aqui. E da coloração padrão, né, que seria o que a gente está acostumado de ver na tela mesmo, é esse outro aqui, tá certo? E aí sim, né, volto lá naquela ideia inicial, né, que define a minha rede aqui normalmente, né, minha variável rede. Faço aquela mesma ideia de verificar o UID, né, de cada o UID de quem está executando o meu script, tá? Mesma coisa, estou varrendo aqui o for, só que a diferença, ao invés de eu jogar só o erro, né, para /dev /null, eu jogo a saída padrão também. Então, por isso que ele não fica me mostrando aquela saída do ping, né? Se desse erro no ping, na execução do ping, né,
ele jogaria isso para fora, mas a continuação da saída, né, aquele cabeçalho do ping ali, ele continuaria mostrando. Então, o que eu fiz? Eu redirecionei tanto o erro quanto a entrada padrão, né, para a barra dev barra null aqui atrás, tá? E aí, se isso aqui der certo, se essa parte aqui der certo, executa essa aqui da frente, que é falando que o host está acessível, né? Ou, se algum desses dois aqui falhar, executa esse cara da frente, falando que o host está inacessível. E por fim aqui a gente simplesmente informa aqui para executar com o usuário comum. Beleza? Até o momento aí, dúvida com relação a esse script? Então, beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para o slide aqui, o slide certo agora, e aí a gente vai começar a falar, então, né, do comando trap, né? Então, ele é um comando, né, built-in, ou seja, ele já é ali interno do shell, tá? E basicamente é aquela ideia que eu falei. Você pode passar um comando e uma lista de sinais, né? Então, lembrando, né, se a gente der se a gente verificar, né, aquela lista de sinais, né, que a gente tem, que é o SIGUP, SIGTERM, SIGKILL, né, o SIGINT, ele traz para a gente, então, uma possibilidade de acionar um comando, né? Então, nesse caso do exemplo aqui, agora sim, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo sinalizar para esse cara aqui agora. E eu preciso saber também qual que é o ID desse cara aqui. Pronto. Bom, então o que aconteceu, né? Eu estava aqui num outro processo, né, que seria essa janela aqui do terminal, tá? E eu tenho um processo aqui executando na janela do terminal de trás, tá? Então, igual a gente viu lá naquela aula lá de trás, na aula 7, se eu não me engano, quando a gente usa o comando kill "-s", a gente informa qual o sinal, né, que a gente vai enviar para um outro processo, né, passando o PID dele. E aí o trap aqui, ele entrou no seguinte. Deixa eu finalizar ele aqui, para a gente voltar nele, né? O trap, ele estava esperando um sinal de term, né? Um sinal term. E aí, quando eu recebesse esse sinal, ele ia executar esse comando aqui. O erro que eu estava cometendo era aqui, tá? O comando inteiro tem que estar entre aspas. Eu estava deixando o eco aqui para o lado de fora, tá? E aí ele ficava esperando, né, que eu entrasse com um valor, né, de input ali na linha de comando, né? E aí eu simplesmente só sinalizei para ele, tá? Então, foi isso que eu fiz lá no outro script, né? Eu ficava aguardando chegar o sinal 2, né? Que é pressionando o Ctrl C, e quando esse sinal 2 chegava, eu então pegava e dava o comando exit saindo da aplicação. Beleza? Bom, então eu vou continuar aqui, voltar para o slide. Então, tranquilo até o momento, né? Falei aqui do trap, acho que deu para ficar tranquilo com um exemplozinho. E aí a gente entra então nos códigos de escape, né? O escape code, né, que eu falei. Então, como eu tinha meio que introduzido lá atrás, né?
é uma maneira da gente formatar a saída dos comandos aí na nossa tela de terminal, tá? Então veja bem, todo código, né, de escape, né, ele é precedido por uma barra invertida. E aí, para essa coloração, né, para essa formatação, seria o barra E ali, contra a barra E, tá? E a abertura de colchete, né, ele inicia então a coloração, né, a formatação, o formatador então desse camarada que a gente quer utilizar, tá? Dessa cor, enfim, tá? Então veja bem, no nosso script, deixa eu voltar para ele aqui. Bom, então olha só, a gente tem aqui, né? Isso aqui poderia ser substituído por 0,33, pelo E aqui. Então aqui seria, né, o início de um escape code, tá? A abertura do colchete, né? E aqui sim a gente faz referência a uma cor, tá? Então os códigos de cores, os códigos de formatação, eles podem ser encadeados utilizando ponto e vírgula, tá? Então, por exemplo, esse aqui, que só tem um M aqui no final, é porque não tem nada aqui, né? Seria um zero aqui atrás. Esse aqui faz referência à cor padrão, né? Que seria o branquinho que a gente tem no nosso terminal, tá? O 31, por exemplo, ele já é a cor vermelha, tá? E o 1 é porque ele pega e deixa aí esse negrito, tá? O 32 é o verde, né? E também em negrito. Só que aí tem um problema. Olha só, vamos ver no eco aqui embaixo, que é o seguinte. Eu defino aqui o vermelho antes de ir na acessível e depois eu tenho que colocar, né, a cor padrão de novo. Por quê? Porque se eu não tirar, se eu não colocar esse padrão, e a partir de então ele passa a ser tudo vermelho, tá? Então vamos fazer um teste rápido aqui e tirar esse cara aqui, ó, para ver se ele vai dar problema. Ah, era isso aí que eu falei, né? No Debian ainda é mais complicado, por quê? Porque quando eu executar essa linha aqui, até essa outra aqui, ela passa a ser vermelha também, tá? Beleza, galera? E aí tem mais algumas coisinhas, que esse aqui eu vou só ilustrar, não vou dar exemplo não, mas aí já é para personalizar os scripts de vocês, tá? Eu deixei aqui uma lista com os códigos formatadores. Tranquilo? Bom, e aí tem mais algumas coisinhas, né? Esse aqui que eu falei que eu não ia entrar muito em exemplo, mas aí a nível de formatação, né? Caso você queira colocar uma saída espaçada, por exemplo, né? Você tem aí o barra T, que seria um espaço referente a um tab, né? E o barra V, que seria um tab na vertical, né? Seria, sei lá, uns 3 enters, por exemplo, tá? O barra N segue aquela mesma ideia de programação em C, né? Então, você escreve alguma coisa, dá um barra N e ele vai saltar uma linha aí e continuar escrevendo na linha de baixo, tá? E aí tem algumas questões especiais, né? Então, esse aqui eu vou ter que dar um exemplo para ficar mais interessante. Então, o que que acontece? Vamos supor, eu vou dar um eco, colocar aquele exemplo que está lá, né? Apenas em perguntas se usa porque
separado. E aí, beleza. Como que a gente dá uma enfatizada nesse porquê aqui? A gente poderia fazer isso aqui, né? E aí, olha só, a gente tenta colocar esse porquê, né, dentro de aspas, e o eco ele entende isso como uma string a ser impressa, né? Ele faz meio que uma concatenação de strings aqui, tá? E mesmo utilizando a opção "-e" também. E aí, veja bem, se a gente pegar e colocar o contrabarra aqui, ele vai ignorar o sentido dessa aspas, né, que seria ter aquilo dali como uma string, e vai tratar, inclusive, essa aspas como um string. Tá? Então, essa aí seria mais uma funcionalidade do contrabarra, né, um caractere de escape. Então, isso também serve para, tipo assim, este texto tem um e não é comentário. Eu já falei, né, que esse sinal aqui, né, esse hashtag aqui, né, ele, a partir dele, o Shell considera como um comentário, né? E como que a gente ignora esse cara? Seria a mesma ideia. Isso aqui nem precisa. A gente coloca um contrabarra aqui, e aí ele salta a interpretação disso no sistema, né? E trata isso como um texto também. Beleza? Isso tudo aí graças aos caracteres de escape. Tá beleza? E aí sim, agora a gente já entra no Shell Script novamente, né? Que a gente dá continuidade na aula passada. Então, na aula passada, eu falei sobre estrutura condicional, né? Que seria o nosso if, né? If, else. Comecei a falar de estrutura de repetição, né? Que foi o for. E aí a gente passou o exercício, né? E aí eu vou continuar também na estrutura de repetição, só que agora vai ser o nosso querido while, né? E o que o while faz? O while, ele repete um bloco de instruções enquanto uma condição for verdadeira, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer um script aqui, while. E a gente vai fazer um testezinho aqui, né? Um exemplo dele, tá? Então, o que a gente vai colocar? Vai colocar aqui uma variável chamando -1, certo? E aqui, isso aqui tem no slide, tá, gente? Enquanto a opção não for igual a 10, ele vai dar um eco para a gente falando que a opção não é igual a 10. E aqui vai entrar uma outra coisa. Deixa eu corrigir uma coisinha aqui. Pronto. Aqui vai entrar uma outra coisa que a gente vai aprender também, que é operação matemática, tá? Então, aqui a opção, ela vai receber o resultado matemático de opção mais 1.
beleza? Tem que ter esse espaço, porque assim como o comando teste aqui em cima, que eu expliquei lá na estrutura condicional, tá? Isso aqui também tem que ser separado aqui da variável da frente, beleza? E a gente encerra aqui, tranquilo? E aí a gente vai executar esse cara, né? E ele executou, né? Então ele começa, então, com a variável opção sendo -1, né? E aí, a cada vez ele vai incrementando isso até chegar com a opção sendo igual a 10, e aí ele sai, né? Ele nem executa aquilo lá que a gente definiu, tá? É estrutura de repetição padrão aí, né? Banal de introdução à programação, beleza? Mas aí, como a gente sabe, né? Como a gente aprendeu aí no curso técnico, faculdade, estrutura de repetição desse tipo, né? É o essencial para a gente fazer menus, né? Então, dependendo do script que vocês forem desenvolver, né? Se for uma suíte de opções, por exemplo, se for um script um pouco mais parrudo, né? Que permita fazer várias coisas, uma coisa que você pode fazer, né? Seria um menu, tá? Para isso. Beleza? E aí, voltando nele aqui, só para deixar isso aqui bem claro, esse sinal de cifrão aqui, tá? Ele vem mais ou menos daquela ideia de prioridade, tá? Só que nesse caso aqui é uma equação só, né? Então ele vai executar isso aqui dentro e esse cifrão vai pegar o resultado disso aqui, tá? E atribuir para a variável aqui. Tranquilo? Acho que ficou tranquilo isso aí, né? A gente poderia substituir esses parênteses duplos aqui pelo comando BC ou então pelo expression, tá? Só a título de curiosidade aí também. Isso também tá lá no slide. Beleza? Se eu não me engano, no slide eu acho que tem um errinho aqui nesse exemplo do while. Eu vou corrigir, depois eu subo lá no Drive também, tá? E aí a gente entra também, né? Existe uma outra estrutura, ela eu não vou tratar aqui, por quê? Porque ela é muito similar ao while, que é o until, tá? Escreve assim, ó. Qual que é a diferença? Enquanto o while ele executa um bloco enquanto uma condição for verdadeira, o until ele executa um bloco enquanto a condição for falsa. Só que aí, né, o que a gente faz? Só inverte a condição lá dentro do while que vai dar, vai ter o mesmo sentido, tá? Só para não ficar complicando aí a cabeça de vocês. Feito isso, né, já que a gente tocou no assunto de menu, né, existe um comando que é similar àquele switch case, né, que a gente estuda aí no C, né, e nas demais linguagens de programação também, tá? Só que no Shell é o famoso case exec, beleza? Que seria ali o case ao contrário. Então vamos fazer aqui um case aqui também, para a gente entender como é que ele funciona, tá? Vou começar aqui. Opa. Começar. Barra bash. Case. Eu posso usar aqui também a opção, né? In. Então eu vou falar o seguinte, olha.
caso a variável opção ela case em alguma coisa, execute alguma coisa, que é o que eu vou fazer agora. Então vamos supor, se a opção ela for 1, o que vai acontecer? Eu vou executar um valor qualquer, né? Então vamos lá, ó, escolhido a opção 1. E aí eu poderia escrever uma outra coisa aqui também, né? Sei lá, dar um clear na tela. Clear na tela. Eu posso ir digitando aqui mais comandos, tá? É um bloco de comando, tá? E aí a sintaxe é dois pontos e vírgula aqui, tranquilo? Mesma coisa para opção 2. Deixa eu arrumar isso aqui. Então, opção 2, mesma coisa. Eco escolhido a opção 2. E um clear aqui também. Mais comandos. E aí entra um cara, né, que é o nosso default, né? Quando não se enquadra em nenhuma dessas opções. Que seria o Coringa aqui. E aí aqui a gente pode fazer o seguinte, um eco valor inválido, certo? E aí a gente já pode exercitar um negócio aqui. Cadê? Aqui o eco menos é, né? Que é, opa, tem um insert apertado aqui. Cadê o valor? Isso. E beleza. Nesse caso aqui tá tranquilo, tá? Por quê? Porque não tem um loop rodando aqui. Então a gente pode só executar esses caras aqui e tá tudo certo. Deixa eu colocar um camarada aqui também. E aqui sim eu fecho esse cara. Vamos ver se funciona. Tá faltando alguém, né? Alguém sabe me dizer aí o que que tá faltando? Exatamente, meu garoto. Exatamente. E aí ele fica guardando aqui. Se a gente executar o 3, ele já caiu lá naquele asterisco, né? Que seria qualquer outra coisa, né? Vamos lá. Opa, aqui ele entrou no lugar errado e eu já sei o porquê. Alguém sabe me dizer o porquê? Eu tô passando só esse cara aqui, né? Não tô passando o valor da variável. Vamos lá de novo. Então, 1. E aí, o que que aconteceu? Aqui a gente deu um clear, né? Exatamente. A gente deu um clear aqui, ó. Aí ele imprimia na tela e era mais rápido que a gente. Então, se eu pegar aqui, ó, escolhido a opção 1, escolhida a opção 2 e valor inválido. Show?
bota isso dentro de um while, tá feito o nosso menu. Vocês concordam? E aí a galera já consegue fazer o seu script de backup aí, né? Tem uma outra coisa que eu acho que ficaria mais interessante, olha só. Vê se não rola da gente fazer isso aqui, ó. Dado que a gente já aprendeu, né? Neste caso aqui, tá? Passei ninguém, beleza. Fica mais da hora também, né? Isso aqui já funciona para aquela ideia de script de serviço. Não sei se eu lembro. Na verdade, eu falei isso com vocês, não sei se vocês lembram, né? Quando a gente, por exemplo, a gente executa um cara aqui, sei lá, firewall espaço stop. E aí ele vai entrar nesse switch e ele vai falar se a variável que ele passou depois, né, que seria ele o nosso $1, né, se from for igual stop, executa esse bloco de cara aqui. E aí sai limpando as chain, né, sai limpando as regras lá e finaliza. Se for start, aí ele sai subindo as regras, né? Se for um reload, ele executa o start e o stop e o start, né? Em seguida. Então, assim, só para a gente ver que aí agora, né, a lógica ela já vai casando aí. Tranquilo? E aí, antes de eu terminar, né, lógico, para finalizar com chave de ouro, que é o que está sendo a nossa pegada aí nessa era aí de Shell Script, eu trouxe um singelo exercício para vocês, tá? Esse eu acho ele um pouco mais cabeludo, mas se não conseguir, não tem erro, tá? Não tem problema não. Eu acho que eu comecei a fazer, mas eu não sei se eu reiniciei a máquina aqui e perdi. Mas de qualquer forma, eu vou ter que fazer isso de novo, tá? Então vamos lá. Qual que é o exercício? A gente tem que criar um script, tá? Que ele vai apresentar um menu para a gente, tá? E aí, com base nessa coloração aí que eu mostrei, né? Com uns codes aí, tá? Eu pedi destaque nesse menu. E aí usem a criatividade de vocês, tá? Faz um letreiro lá piscando, sei lá. Aí é com vocês, tá? O script ele deve ser encerrado caso seja pressionado a opção Ctrl C ou a opção 0, tá? E aí entra duas coisinhas que eu já ensinei aqui. Depois rever a aula, né? O material lá também e desembola aí. Não vou dar esse aqui eu não vou dar muita dica não, tá? O menu deve ser exibido sempre no topo da tela, tá? Então a gente está se tratando de um menu, né? Logicamente ele vai ficar se repetindo, tá? E aí o que acontece? Eu quero que executa uma coisa e o menu vai voltar a ser exibido no topo da tela, beleza? Permitir que um argumento seja passado na chamada do script, tá? Então a gente já deu uma relembrada nisso aqui, como é que funciona. Verificar se esse argumento existe, né? E caso esse argumento existir, ele vai executar a função referente a essa opção, né, do nosso menu, tá? Sem solicitar que o usuário entre com uma opção na tela. Ficou confuso? Ou rolou? Tipo assim, vai estar o menu, vai estar o script. Eu vou executar o script passando já uma opção desse menu na chamada dele. Se existir essa opção, eu já quero que executa esse cara, tá? Já vai executar essa opção lá, sem me pedir nada depois da execução.
Beleza? Lógico que aí depois que executar, ele vai voltar para o menu, aí beleza, ele vai me pedir uma outra coisa para fazer, né? Pedir ali para eu interagir de novo com o script, tá? Então vamos lá, na opção 1, tá? Eu quero informações sobre o hardware. E aí a gente teve uma aula só falando sobre isso, né? Então, não especifiquei assim o mínimo nem o máximo do que tem que ter. Que eu sugiro ali, né? Informação sobre memória, informação sobre disco, CPU, dispositivo de vídeo, dispositivo de rede, sei lá, se tem webcam conectada, se não tem. Aí usa a criatividade de vocês aí, tá? A opção 2, informações do sistema, tá? Então, hostname, tempo que o sistema está em execução, o nome do sistema operacional, tá? Não é o host. Versão do kernel, sei lá, quantidade de pacote instalado, né? A gente teve a aula de DPKG, quantidade de usuários que tem no sistema, isso aí fica por conta de vocês também, tá? A opção 3, a opção 0, é a opção de sair. Então, por isso que lá em cima eu falo que é Ctrl C ou 0, tá? Se o cara clicar no 0, se o cara digitar 0, tá? Pode escrever aí um saindo e sair, ou simplesmente sair, tá? E a opção Default, né, que é aquele asteriscozinho lá que eu mostrei, vai exibir uma mensagem personalizada para o usuário e reexibir o menu de novo. Tranquilo? Bom, galera, então é isso. Essa foi a nossa aula de número 11, tá? Então a gente aprendeu mais algumas coisas aí sobre Shell Script e eu aguardo vocês então numa próxima aula, beleza? Valeu!